que não retratam a realidade de fatos de pessoas ou institutos ou instituições, tá ok? Vamos lá. Macaco branco. Conversei com alguns macacos, os quais me garantiram. O homem do pão de queijo tem um pacto com o macaco negro e com os altos galhos, o que acelerou em 2022 os macacos ter tomado o reino. Em julho de 2023, os grandes galhos fizeram uma reformulação de escravos nos próprios galhos, alguns por estarem muito velhos, e outros por indicação, e outros que por folhas secas vieram. Macacos importantes do reino tiveram acesso de alguns desses ex-escravos, onde falaram que o homem do pão de queijo já teria sido feito refém pelo enlameado em 2021. E nessa época já estavam manipulando a casa através do próprio homem do pão de queijo. Macaco negro colocou as condições para não meterem um curso nos ex-escravos do homem do pão de queijo. Escute isso. Assim como pessoas do seu próprio clã em folhas secas que tramitam nas árvores comuns e nos próprios grandes galhos. Esses mesmos macacos afirmam que o homem do pão de queijo pode até colocar o tranca-rabo para andar, mas não significa que vão trancar o rabo dele de verdade. Pois, por se tratar de um tranca com cartas, os gravatas já seriam cartas marcadas. E isto seria apenas um teatro orquestrado pelos grandes galhos no comando do enlameado. O pacto envolve não só os engavetamentos de folhas secas de tranca-rabo contra o macaco negro, mas para pautar interesses do rei, que fora declarado pelos grandes galhos, que teria também participação de comissões. Milhos vivos para o balde de número 2 dos altos galhos. Scarface. Reforma tributária é o controle total do gambá e dos grandes galhos em baldes de rendimentos de milhos de todos os narnianos, principalmente todo o reino. Eu disse o PIB. O gambá, em parceria aberta com os grandes galhos, quer o total dos rendimentos e dos investimentos de todos os narnianos e empresas do reino. Tal controle colocará a Nárnia do Sul definitivamente nos trilhos de um regime consorciado e direcionado a cada setor, que terá o controle somente pelos grandes galhos. Sim, controle absoluto. Uma série de decisões recentes. Grandes galhos reforçou a posição que investidores financeiros são obrigados a fornecer dados dos clientes aos fiscais de Nárnia, inclusive em relação às operações referentes aos pequenos reinos, à medida que visa aumentar o controle sobre a arrecadação fiscal. Preocupa profundamente aqueles que defendem as liberdades individuais e privacidade dos cidadãos narnianos. Essa decisão, que passaram com toda a maioria dos grandes galhos, consolidam o acesso do gambá a informações dos baldes de milho sem a necessária autorização das árvores ou da casa guardadora de baldes de milhos. Agora, precisam compartilhar dados de operações financeiras diretamente com autoridades fiscalizadoras, o que cria um precedente perigoso para a quebra do silêncio dos milhos. Ou seja, a Terra do Podre, Nicarágua, Cuba e agora Nárnia do Sul estão cumprindo à risca a cartilha sócio da lista do grande foro da terra da pizza. Sombra do Scarface. Homem do pão de queijo ontem tentou por 3 vezes se esconder da oposição, que na terceira tentativa conseguiu entregar já protocolado o pedido de tranca-rabo do macaco negro. Se não fosse trágico, teria se tornado cômico, pois o bananão tentou se esconder em seu ninho e foi encontrado com uma cara totalmente vermelha e constrangida. Porém, temos que ser realistas. Não é porque a folha seca foi entregue em suas mãos que o mesmo dará início ao tranca-rabo do macaco negro. Em suas palavras, ele foi bem claro, abre aspas, vou analisar para ver se de fato é precedente abrir um tranca-rabo contra o macaco negro. Vocês entenderam? Que comece o bolão. Pelicano não se manifestou, porém, pessoas próximas dele dizem que ele acha que a pressão popular só se dá aceitação da folha seca. Nada mais do que isso. Aceitou para não ser cobrado que ignorou a folha seca. Mas afirma, não vai pautar e todos já sabiam. Querem isso mesmo, a cabeça dele, fazer o processo de forma legal para que depois possam agir sozinhos. Já com acusações de pecado que ele está cometendo, né? E não fazendo aquilo que deve fazer. Homem do pão de queijo tem um pacto com os grandes galhos e não vai correr o risco de parar em um curso, pois essas ameaças foram lançadas sobre ele através do enlameado
e do macaco negro. Uma coisa é fato, ele está encurralado dos dois lados e não tem para onde correr. Mas o macaco negro tem em suas mãos toda a sua história que pode destruí-lo no estalar de dedos. Vou tomar mais um chazinho de Durex, meu irmão. Secretária. Gravatas pontuais garante e afirma: o homem do pão de queijo recebeu no churrasco após o desfile em Nárnia Central garantias de blindagem para barrar o tranca-rabo de gravatas para o macaco negro. Conversei com alguns gravatas que estavam nesse churrasco e alguns trabalharam com o homem de pão de queijo diretamente. Muitos garantiram que, além de piadas deferidas por eles a narnianos, todos estavam num clima de preocupação, já que naquele dia aconteceria um movimento político que afetaria diretamente o sistema. Tanto que muitos foram para a terra da pizza em reuniões às escuras, conforme noticiado ontem. Gravatas pontuais afirmam: o homem do pão de queijo não vai pautar o tranca-rabo do macaco negro, mas todos já sabem disso, ou já sabiam. Querem expor ele para a sociedade e para faladores profissionais de todo o mundo, de Nárnia, mesmo sendo o direito dele de prerrogativa de aceitar ou não qualquer petição como rei da casa. Sua negativa vai escancarar o pacto que o homem do pão de queijo tem com os grandes galhos e expor supostas ameaças. São evidentes, no qual ele convive todos os dias. O sistema está cercado, mas espera um erro, uma brecha dos galhos para anular qualquer decisão deles. Pois o homem do pão de queijo é um office boy de luxo do macaco negro e do enlameado, que tentam não demonstrar o total desespero que eles estão assistindo de camarote. Corvos iluminados. Grandes galhos consultam corvos de sua confiança para certificar se não há qualquer vazamento de informações vindas do próprio Corval. Enlameado está agindo com inteligência, já o macaco negro está cego e focado, pensando apenas em minutos. Corval entende que os grandes galhos vão se expor em novas folhas secas se forem conduzidas, já que podem, por enquanto, permanecer na mesa do enlameado por estratégia. Cúpula já pretende se reunir há algum tempo, porém quer aguardar a decisão do homem do pão de queijo sobre os processos de tranca-rabo do macaco negro, pois eles imaginam que isso vai sobrar para o Corval, porque vai acontecer após a negativa do homem do pão de queijo. Uma verdadeira caça às bruxas. Vale lembrar que eles fazem isso e isso é o modus operandi. Porém, a atenção aqui está em outra direção. A boneca prometeu mais revelações essa semana que podem colocar ou confeccionar novas folhas secas, então precisamos aguardar. O enviado, notícias da Terra do Podre. Alto comando dos pássaros da Terra do Podre terão seus recursos diminuídos pelos grandes galhos de seu reino. O Podre alegou que o reino está sobre um rombo considerável e cortes serão necessários e será sua primeira atitude. Podre oferece do bom e do melhor a todos os recursos para sua guarda bolivariana e tira da força para colocar sobre seu regime tudo e a todos. A NNC de Nárnia do Norte garantiu que o Ed, agora refugiado, fará novas revelações a Comitê Intersnarnianos, que vai complicar ainda mais o Dentador perante o mundo de Nárnia. Ed prometeu revelar ao mundo o rombo promovido pelo Dentador nos baldes públicos, o qual é um pecado internacional, pois todo o milho, acreditem, estão em baldes particulares do Podre e também do foro da Terra da Pizza, em fundos de investimentos. A NNC afirma que Nárnia do Norte está planejando minuciosamente sua captura, mas as tensões políticas precisam primeiro ser resolvidas no reino, já que pode acontecer uma mudança política, muito menos antes, principalmente antes das festas. Sim, os narnianos do norte não deram as costas para a Terra do Podre, pelo contrário, estamos todos nos cercados por uma decisão ou uma canetada que pode vir do norte. Atenção, sobre a Terra do Podre está nas internas e politicamente Podre está fortalecido, já que o mesmo controla tudo e a todos. Será questão de horas, meses ou dias? Não sabemos. A Terra do Podre, como eu sempre falo, é um barril de pólvora, e quando explodir vai levar muita gente com ele, e pelo que nós percebemos, levará também o foro da Terra da Pizza e todos os seus aliados. Muito obrigado, Deus abençoe você.